satisfação, preenchimento, realização, alegria. Sabe de quem eu estou falando? Estou falando da energia do pulmão. O pulmão, quando ele está em harmonia, ele ajuda a desenvolver todas essas emoções positivas. Legal? Então, nós vamos falar bastante da energia do pulmão, por onde é que ela percorre no nosso corpo, quais os bloqueios e os sintomas que podem advir desses bloqueios e como solucionar tudo isso sem uso de remédio, que é o bendito alívio sem remédio, tá? Então, meu nome é Janilson Campos, sou nutricionista, homeopata, iridologista e praticante de Jinshin Jitsu há mais de 20 anos. O que é Jinshin Jitsu? É uma arte japonesa baseada na acupuntura e na acupressura, que usa o toque das mãos para liberar tensões, bloqueios no corpo. Isso vai te colocar no movimento natural da energia. Cada órgão tem um caminho que a energia percorre em todo o nosso corpo. Eu vou falar mais ou menos o caminho da energia do pulmão hoje. A aula passada foi a energia do intestino grosso. Então eu estou sempre falando da energia de um órgão e explicando quais as emoções e quais os sintomas relacionados a ele. Legal? Então vamos lá na aula. Vamos nessa então. É o seguinte, o pulmão é um órgão importantíssimo, como todos os outros. Para mim todos são importantes, mas o pulmão é quem cuida da nossa respiração. E quando a gente está respirando mal, parece que anda tudo mal, né? Então, aquelas palavrinhas-chave que eu falei no início, preenchimento, alegria, realização, são contrários a outros sentimentos negativos, né? Então, a tristeza, a falta de perspectiva, a falta de satisfação consigo mesmo, a falta de preenchimentos, são lados negativos da função ou do bloqueio da energia do pulmão, tá bom? O que o pulmão faz? Eu vou falar um pouquinho aqui, é uma coisa bem superficial, porque a intenção aqui não é explicar a parte metabólica do pulmão, mas só para a gente entender um pouco. Então, o pulmão é o principal órgão que faz as trocas gasosas. Então, ele pega o ar, quando ele entra no nosso corpo, que ele se mistura com sangue, ele libera o dióxido de carbono e absorve o oxigênio. E aí, ele joga o dióxido e a gente respira oxigênio e fica nessa troca constante. Alguma pergunta? Não, né? Tá me olhando? É isso. Então, assim, é só pra gente, ter uma noçãozinha do que faz o pulmão. Você sabia que o pulmão direito seu, ele é maior um pouquinho do que o esquerdo? Fiquei pensando, por que o direito é maior? Aí vem a explicação científica. Porque o esquerdo tem que dividir um espaço com o coração e o direito não. Mas aí eu pensei em outra hipótese também. Não estou falando que isso é real, não. É só uma hipótese, tá? Só foi um pensamento que eu tive e que eu vou colocar aqui para vocês pensarem. Qual a necessidade que você tem de troca? Quando eu falo troca, é de relacionamento, é de interação a nível social com outras pessoas. Quando você dá carinho, quando você dá amor, é uma troca. Qual a sua necessidade? Essa troca é maior com você mesmo ou com o outro? O que você me diz? Geralmente é com o outro, né? Então, olha só o pulmão como é que é esperto. Porque o coração ele podia estar do lado direito, né? E o nosso lado direito é a troca em relação, a nossa troca em relação ao outro. E o nosso lado esquerdo é a troca em relação a nós mesmos. Então tem essa
tem essa relação. Seu lado esquerdo trabalha você com você mesmo. Seu lado direito, você com o outro. Dá para entender? Então, é bem isso que eu acho do pulmão. Eu só acho, não estou falando que é verdade. Tá? Mas, para mim, faz sentido. É uma visão da leitura corporal, essa. Não é nem uma visão da leitura corporal, foi uma ideia minha mesmo. Eu pensei hoje à tarde e falei, cara, eu acho que é isso. Então, é só um achismo, tá? Mas faz sentido, e tudo que faz sentido começou com achismo. Eu comecei com achismo. Quem sabe daqui a uns anos eles falam, opa, o pulmão, né, tem três lóbulos direito e 2 esquerdo, porque o esquerdo, a troca com você mesmo é menos do que do outro lado. E está tudo certo. Tá bom? Então, o pulmão, os pulmões, ele tem a função de troca, como eu já falei, mas ele trabalha o afeto, ele trabalha a alegria. Mas quando eu digo alegria, é aquela alegria espontânea, aquela alegria que você não precisa fazer esforço para estar feliz, para estar sorrindo, para demonstrar de que está tudo bem com você. Então é uma alegria que vem lá do seu, eu falo assim, que vem lá do seu âmago, do seu interior, da sua essência. Isso tem uma relação com o pulmão. É só o pulmão que trabalha isso, Janilson? Não. Mas o pulmão é um dos principais órgãos que trabalha essa satisfação, esse prazer, essa alegria, tá? Essa sensação de estar realizado. Vocês já ouviram falar naquela palavrinha que hoje em dia está bem na moda? Solitude, que é diferente de solidão. A solitude é você estar bem com você mesma. É você estar sozinha, mas não se sentir sozinha, porque você está preenchida. Isso acontece com a respiração profunda. Então, quem faz yoga, esse pessoal que medita muito, a tendência é eles terem essa calma interior, essa paz interior mais organizada, mais harmonizada, tá? Isso quer dizer o quê? Quem tem uma respiração curta tende a ter mais ansiedade, tende a ter mais tristeza. É uma tendência. Isso acontece sempre? Não, porque o nosso corpo não é uma receitinha de bolo que todo mundo funciona da mesma forma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas há uma predisposição maior. Se você respira mal, você está mal também, tá? Se você respira mais profundamente, a tendência é o seu corpo, a sua mente, as suas emoções estarem mais equilibradas. E o que diz a leitura corporal sobre isso? Além dessa troca, dessa realização, então, o pulmão é esse órgão que cuida disso mesmo, que cuida para que a gente esteja sempre bem com a gente, para que a gente sempre queira fazer trocas com outras pessoas. E quando isso não acontece, o que ocasiona? Quando o seu pulmão não está bem, digamos, eu vou dar um exemplo aqui bem tosco. A Ana, que é uma figurante aqui na aula, ela tinha muito problema de asma. E toda vez que ela chegava lá, né, estava sempre com crise asmática. E aí eu comecei a conversar a respeito dessa questão social dela, como ela se relacionava com as outras pessoas, como é que estava no trabalho, como é que estava na família. E aí eu vi que realmente ela tinha muita dificuldade de se relacionar. Ela achava que sempre dava mais do que recebia nos relacionamentos. Muito carinhosa, muito afetiva, muito meiga. E aí ela foi se fechando, principalmente no ambiente de casa. Ela foi se fechando, já não conversava tanto, já não ria, né, com facilidade. E daqui a pouco ela resolveu que não ia conversar mais com ninguém, porque não valia a pena, porque as pessoas não davam a mesma resposta que ela
esperava no sentido de troca. Então, eu te dou carinho, eu te dou amor, eu te dou afeto, eu te dou atenção. O que eu recebo em troca? Eu recebo desprezo, eu recebo a falta de atenção, a indiferença. Então, isso foi trazendo uma tristeza profunda nela. E quando o corpo se manifesta, é porque a gente, de alguma forma, não consegue se manifestar falando, sentindo, fazendo. Então, o corpo ele precisa dizer assim: você está indo por um caminho que não é harmônico, que não é equilibrado. Como é que ele faz isso? Ele te dá uma pneumonia, que é uma desistência da troca, assim como a asma. A asma, você se sente cansado porque você está querendo buscar algo fora de você. Quando você descobre que o que você precisa está dentro de você mesmo, a tendência do sintoma da asma é começar a melhorar. Tá? Então, assim, a desistência de fazer troca, a desistência de se relacionar, a desistência de conversar com as pessoas, de continuar dando carinho, dando amor, dando afago, né? Sem essa expectativa do que eu vou receber, qual é a quantidade que eu vou receber. Porque a gente dá um beijo e quer receber um beijo, ou 2, ou 3, depende da nossa carência, não é isso? Então, as pessoas carentes tendem a ter mais questões respiratórias, porque estão nessa busca constante de carinho, de afago, de afeto. E às vezes até recebe, mas a quantidade que recebe não é o suficiente para ela, porque há uma carência, que eu chamo, não só eu, né, de existencial. Então, por mais que você dê amor para aquela pessoa, carinho, ela parece que está sempre faltando alguma coisa. Tá? Então, isso é uma função do pulmão. Melhora a função do pulmão, melhora o sintoma respiratório. Aí, se eu tomo corticoide, aerolim, quando eu estou tendo uma crise asmática, você está sufocando esse sentimento, você está escondendo, você está pondo numa caixinha. Aí, o que acontece? A tendência é você, uma coisa que era mais agudo, subagudo virar crônico ou até degenerativo. Depende de como o corpo vai interpretar esse seu movimento, tá? Então, o movimento correto, que eu acho, é tratar tanto a parte orgânica, toma um xarope, toma homeopatia, faz Jitsu, que é o melhor remédio para isso. E outra coisa, não precisa de remédio, né? É alívio sem remédio. Por isso que eu estou aqui ensinando para vocês. Ajudar você a aliviar o sintoma sem remédio. Cara, não tem coisa melhor. Eu sempre faço isso, né? Aquele filmezinho no sofá, eu estava fazendo meu exercício diário, eu faço todo dia. Então, a cura é diária, porque todo dia a gente se suja, todo dia a gente tem alguma impureza que a gente vai colocando dentro do nosso corpo, seja emocional, seja mental, seja fisicamente. Então, todo dia você tem que fazer uma faxina. Como é que você faz a faxina? Segura o dedo, né? E aí tem muita coisa. Então, vou te ensinar agora algumas técnicas do Genshin para você melhorar a energia do seu pulmão, tá? Por onde é que anda essa energia, Janilson? Antes de ensinar. A energia do pulmão, ele começa aqui no estômago. Então, às vezes, você pode estar sentindo um desconforto estomacal e tem uma relação com o pulmão, tá? E aí o pulmão começa aqui, mas aí ele vem para o pulmão, faz como se fosse um envelope no pulmão, depois ele vai para a traqueia, vem para os ombros, tem todo o caminho, vem para o braço, vem até o dedo, tá? E aí ele passa. Meu telefone aqui tocou, mas está tranquilo. Então, assim, o pulmão,
o pulmão ele faz esse caminho da energia. Então, às vezes, você está com a dor no braço, tá? Pode ter uma relação com a sua respiração, com o pulmão. Tanto é que isso aqui é uma das técnicas que a gente usa para melhorar a energia do pulmão. Então, você pode fazer isso. Você está tendo uma crise de asma, uma pneumonia ou só uma tosse, faz isso, que isso ajuda a melhorar o sintoma. Quantos minutos? 5 a 10 minutos. 5 minutos seria o mínimo, tá? Faz isso, fica assim. Daí um tempo você vai ver se sua respiração já está melhor. Outro exercício que você pode fazer também. Segurar aqui entre o ombro e o pescoço. 5 a 10 minutos. Embaixo do osso da saboneteira também ajuda a função respiratória, a função do pulmão. 5 a 10 minutos. Embaixo das costelas também, 5 a 10 minutos. Então, te ensinei várias coisas que ajudam o pulmão. Mas eu quero fazer uma caminhada, mas eu estou tossindo e vou ficar muito cansado. Faz isso, caminha assim. Isso ajuda também a função pulmonar. Expande a caixa torácica. É muito legal para isso. Que é algo que você faz sempre, né? Sempre que a gente vai caminhar, eu sempre caminho assim. Já é automático. Sim. Então, assim, a gente pega o hábito e vira uma coisa natural, tá? Então, a gente faz outras coisas que às vezes nem são tão boas e a gente coloca como hábito de vida. Então, por que não colocar uma coisa boa para a sua vida? Para que você use sempre, independente de ter ou não sintoma. Você está trabalhando as suas emoções, a sua capacidade de lidar com o outro. Está agindo preventivamente, né? Preventivamente. Não só preventivamente. Você está trabalhando a sua autoestima, a sua autoconfiança, que está relacionada a essa questão respiratória. Então, cada vez que você faz isso, você está trabalhando a sua autoridade, tá? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje era uma aula, do pulmão. E antes de terminar, de concluir, peço, por favor, para que vocês me sigam lá no Instagram, é Campus Terapia. No YouTube também. Estou também no YouTube, também é Campus Terapia. Então vai lá, se inscreve no canal, dá o seu like lá, seu joinha. Faz isso porque isso é muito importante para o nosso crescimento. Lembrou de alguém que precisa respirar melhor? Cara, faz isso, você vai ver que funciona muito bem. Tá com dificuldade? Hoje, agora mesmo minha gargantinha deu aqui. Daqui a pouco já vou fazer aqui meu exercício. Ficar aqui, ó. Excelente para isso, entendeu? Então, vamos fazer, vamos praticar. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Valeu, um abraço.